Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 164 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no Portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Twitter como @rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta me mandar o seu e-mail por qualquer rede social ou se cadastrar no pagina5.substack.com. Link na descrição do episódio. E antes do episódio dessa semana, um aviso. Como sempre, farei uma pausa no podcast no mês de julho. Momento de descansar um pouco e também de dar mais atenção a outros projetos, como o livro que estou para publicar. Estão sabendo? Vai se chamar A Biblioteca no Fim do Túnel, um leitor em seu tempo, e sairá pela Arquipélago. Já tem texto a respeito dele na newsletter, aliás. Deixarei o link para vocês. Bem, e o podcast voltará, claro, prometo novos episódios para agosto. Agora sim, quem é leitor e está pelo Twitter provavelmente acompanha ou pelo menos já trombou com alguma postagem do Machado de Assis online. A pessoa por trás dessa conta é o editor, escritor e jornalista Cláudio Soares. O Cláudio está há mais de década metido no trabalho hercúleo, escrever uma nova biografia de ninguém menos que Machado de Assis. O trabalho de Cláudio já está bem encaminhado. A trajetória do autor de Memórias Póstumas de Brás Cubas e de Dom Casmurro deverá ser contada em 3 volumes, que começarão a ser publicados no futuro próximo, se tudo caminhar como previsto. É esse desafio de biografar o bruxo do Cosme Velho que está no centro do papo que bati com o Cláudio. Vocês poderão ter uma ideia da dimensão da empreitada e de como a tecnologia tem auxiliado o biógrafo em algumas situações. Também falamos a respeito da recepção da obra de Machado após a sua morte, a forma como os leitores do século XXI olham para a sua literatura, e conversamos sobre o modo como Cláudio mergulha em outros clássicos de nosso cânone nas caprichadas e bem detalhadas edições que publica pela Oblique, a sua editora. Cláudio Soares, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Cláudio, te convidei para a gente bater um papo sobre Machado de Assis. E você é um escritor, você é um pesquisador, editor, e está trabalhando numa biografia do Machado de Assis. Ninguém vai trabalhar numa biografia sem ter um profundo interesse pelo personagem a ser biografado, porque é um trabalho muito extenuante. O que te fascina no Machado e o que te moveu a trabalhar numa biografia dele? Bom, obrigado pelo convite. Agradeço aí seu interesse, né, pelo projeto nosso aqui do Machado de Assis. Na verdade, só fazer uma correção. Eu não me considero pesquisador. Na verdade, eu costumo falar que o meu trabalho, especificamente nesse projeto, é fazer uma espécie de curadoria, vamos dizer assim, de tudo que, de tudo, na verdade, é quase que uma pretensão, Tudo é é muita quase coisa, né? impossível. É muita coisa, são mais de. Então, se você considerar que Machado começa a escrever com 15 anos, em 1854, só fazer a conta, e desde muito cedo ele obteve assim um espaço, né, um reconhecimento do trabalho que ele fazia. é, São muitos anos, são muitas décadas, né, para trabalhar. Mas assim, o meu interesse começou por volta de 2004, 2005. Em 2008, eu publiquei um artigo, né, sobre o Machado de Assis com xadrez. É engraçado que meu interesse por Machado de Assis acabou vindo pela matemática. De repente, num determinado momento, ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Eu costumo dizer que o Machado de Assis ele tinha um gosto pela matemática, como Borges tem, como Borges tinha, como Nabokov tinha. Não é à toa que ele era Eu fiquei curioso, do fala um pouco mais xadrez. sobre esse encontro dos matemáticos. Eu acho assim que o Machado, pouca gente sabe, mas ele atuou muito tempo na área de contabilidade, né, assim como burocrata. E assim, o pensamento do Machado, como de vários escritores, obviamente, né, ele de alguma forma ele faz uma interseção com a lógica. Hoje a gente fala muito de lógica, muito associado a
ao algoritmo, né? A informática como uma forma geral, mas eu sempre vi a produção de um texto, né? Influenciado muito pela lógica, apesar de você ver muito lógica assim, em cursos matemáticos, né? Eu venho da área de tecnologia, né? Então, desde muito cedo, eu tive contato com a lógica de uma outra forma. Mas se você começa a analisar os textos, a forma como eles são construídos, né? Aí estou falando de Machado especificamente, mas isso você pode abordar para qualquer autor. Você tem lógica, a lógica está ali, né? E é interessante que a lógica ela pode ser usada da forma tradicional ou pode ser revertida, invertida de alguma forma. E aí você começa a ter aquelas histórias em que você vai lendo, você espera um final e você vê outro, né? Então você é muito propícia para você trabalhar com texto e procurar levar o leitor a acreditar uma coisa e no final você vê outra. Machado, cara, todos os enigmas que Machado deixou para as suas gerações posteriores, talvez o mais famoso seja o de Capitu, você vê isso nitidamente, né? Até ontem eu publiquei um texto, né, sobre o Dom Casmurro, né, que saiu no Brasil de Fato, que eu falo justamente o que Machado retira do texto, eu não vou dizer que seja o original, porque o Machado começou a trabalhar em Dom Casmurro 5 anos antes, talvez até mais tempo anteriormente. Assim como a Luísa Azevedo, por exemplo, começa a trabalhar no Cortiço quase 10 anos antes, né? Então, assim, esses escritores, eles vêm trabalhando, vêm burilando, e o Machado é interessante que uma versão do Dom Casmurro de 1896, ele retira vários itens que deixam muito mais claro que Capitu teria traído Bentinho. E aí, o que, que ele faz? Ele retira, a lógica se transforma, quer dizer, você começa num determinado momento, e aí a importância do trabalho da Ellen Caldwell, né, de identificar, quer dizer, a Ellen Caldwell talvez tenha sido a mais famosa, mas assim, existe um artigo de 1939 que já dá essa impressão de que Capitu pode até ter traído Bentinho, mas não necessariamente isso é uma verdade absoluta, porque você não tem como, lendo o texto, você não tem como identificar isso. Essa é a intenção do Machado. Machado não escreve um romance sobre traição ou sobre ciúme. Ele escreve um romance, na verdade, sobre dúvida. É a dúvida que fica. E é a lógica, é o raciocínio lógico que faz esse resultado. Entendeu? Quer dizer, a forma como você vai direcionando o teu discurso é que faz com que, no final, o leitor não entenda bem o que está acontecendo, ou ache uma coisa e outra. Então, isso me chamou a atenção em Machado, já em 2006. E aí eu escrevo o texto sobre Machado de Assis em xadrez, a participação dele com xadrez, na solução de enigmas, né, do xadrez, que é muito interessante, inclusive, essa participação dele, e é interessante porque isso se dá justamente antes da transformação do Machado, né? A experiência dele com xadrez é 1870, década de 1870, e aí em 1880 e 81 aparece as Memórias Póstumas, né? E eu fui, digamos assim, instigado a fazer essa biografia em 2009. É assim, outro autor que me chama muita atenção é Vladimir Nabokov. E em 2009 eu participei de um evento, quer dizer, ajudei a organizar e participei de um evento na academia, que era justamente a aproximação das obras de Nabokov e Machado. E aí, não sei se você conhece, talvez aí conheça de nome, né? O maior biógrafo do Nabokov, Brian Boyd, veio nesse evento. Inclusive por causa da minha. Eu instiguei ele a fazer essa abordagem, porque assim, eu via muita similaridade de Nabokov e Machado. E nessa época estava saindo Os Originais de Laura, que era aquele livro do Nabokov que ficou guardado na Suíça durante 30 anos, né, depois que ficou incompleto. E aí a aproximação se deu, inclusive, através dos grupos de discussão da internet. Na época era bem menos popular, talvez, do que hoje, mas, enfim. Só um parênteses, aquilo que você respondeu sobre o contato com a matemática de escritores me lembrou muito um dos maiores autores vivos que a gente tem no Brasil, para mim, que é o Alberto Mussa,
que ele tem muito essa parte cerebral no trabalho dele. Né? Ele é Exato, economista, né? Então, de exato. formação. Então, os livros dele carregam muito isso. Não é à toa, por exemplo, que o Machado ele trabalha muito direito. O direito é muito forte nos trabalhos de Machado. O advogado, o jurista, ele trabalha muito com a lógica. O discurso trabalha muito com a lógica. Então, assim, não é à toa. Eu tenho essa teoria, o Rodrigo, assim, de forte. Eu acho assim que às vezes as pessoas acham assim, ah, não, porque a matemática é muito diferente, é totalmente diferente do português, vamos dizer assim, né? Quer dizer, você tem quem é de ciências humanas e quem é de ciências exatas. Eu acho que o ser humano não dá para você ter essa dicotomia tão clara assim. As coisas se misturam. Quando que você vai imaginar, por exemplo, que durante a sua vida de burocrata, o Machado trabalhava com matemática? Não trabalhava exatamente com o português, com a língua. Agora, se você observar a construção dele da língua, como você pode ver isso também com Guimarães Rosa, de uma outra forma, né? Quer dizer, a estruturação da linguagem dele, você vê que é matemática. Eu acho muito engraçado o conceito de algoritmo de hoje. Porque, assim, eu trabalho com algoritmo há quase 30 anos. Algoritmo são ações discretas que, encadeadas, levam a um resultado. Fazer bolo, por exemplo, você pode usar o conceito de algoritmo para fazer um bolo. Hoje, o algoritmo virou uma coisa um pouco etérea, né? Quer dizer, os algoritmos do Instagram, os algoritmos. O que é isso? Na verdade, é uma série de ações estabelecidas ou pré-estabelecidas que vão dar um resultado. Claro, você inclui informações ali. Um livro é mais ou menos a mesma coisa. Uma história, vamos dizer assim, o craft, né? O artesanato da história. Bom, enfim, Machado, você vê nitidamente que ele retrabalhava. Quincas Borba talvez seja o maior exemplo disso. Você tem duas versões, basicamente, praticamente, de Quincas Borba. O Memórias Póstumas, você vê. Ontem eu estava vendo. Adoro os comentários do Twitter, né? Porque assim, eu fiquei longe do Twitter. Aliás, a sua paciência para o Twitter é algo admirável. Eu sou um cara Isso é muito uma coisa. presente no Twitter, mas assim, eu compartilho, deixo lá, se vocês querem comentar, vocês comentam, eu dou um like e tal, mas eu não posso gastar meu tempo de escrita, de produção pro Twitter, que ele não me remunera, então. Pois é, o Twitter, na verdade, ele me pegou meio desprevenido, vamos dizer assim, porque qual é o objetivo do Twitter? O Twitter é um projeto associado à biografia, mas eu já fui participante, mais participativo no Twitter há uns 10 anos. Aí eu fiquei fora 10 anos do Twitter e tal. Aí voltei agora, mas assim, qual era a minha expectativa? Eu vou fazer esse perfil aqui, Machado de Assis Online, vou esperar, vou deixar ele ir crescendo organicamente. Todo dia eu chego aqui, coloco um post e tal. Vou vendo o que o pessoal acha sobre Machado de Assis, porque assim, o meu interesse era entender quais eram as perguntas que a nossa geração tem a respeito de Machado de Assis. Eu acompanhei nos últimos anos muita discussão. Se você observar, se você fizer um levantamento, hoje a internet permite isso com facilidade, nos últimos anos, Machado de Assis foi matéria em vários momentos. Livro proibido em Rondônia, o Felipe Neto falando que Machado de Assis não devia ser não devia ter leitura de Machado de Assis no ensino médio. Descobertas as mais variadas. A foto que o Felipe Rissato descobriu em 2018 Aquela e foto da que Argentina, gerou, né? pois é, na hemeroteca, né, digital da Espanha, na verdade, né, uma revista argentina, que gerou o movimento do Machado de Assis Real, da Faculdade Zumbi dos Palmares, e que foi parar no New York Times. E que gerou toda essa discussão que nós temos, que não é nova, né, a respeito de Machado de Assis, a cor de Machado de Assis. Então, tudo isso é um caldeirão do bruxo, né? Que no final das contas a gente precisa se aproximar aonde? É no Twitter, eu acho que é no Twitter, é a melhor forma que tem, porque assim, o Instagram tem um comportamento específico, o Facebook, então, acho que nos últimos anos está meio morto, né? Nos últimos tempos está muito ruim assim de interação, e o Twitter realmente, eu só não esperava que fosse tanto, né? Quer dizer que aí é por isso.
O Rui Castro, ele tem no pilar de trabalho dele, ele só escreve biografia de alguém já morto, corpo frio, já bem distante da morte da pessoa, porque ele acha que fica mais fácil de você trabalhar com as informações, elas estão mais consolidadas. Você está metido num projeto de um cara que morreu há mais de 100 anos, mas cuja imagem continua em disputa, que as discussões seguem muito vivas sobre ele, né? O Machado de Assis, ele morreu há muito tempo, mas não esfriou ainda. Por isso que eu fiquei, como eu comecei a falar, eu acho que eu não terminei. Esse projeto me foi pedido em 2009. Eu fiquei mais de 10 anos, né? Quer dizer, eu anunciei essa biografia em 2021, final de 2021. Por isso, exatamente por isso. Concordo plenamente com o Rui. Eu conheço essa fala dele e eu acho também que uma biografia só faz sentido dessa forma, né? Quando a pessoa já encerrou o ciclo dela, né? Entre nós. E isso é interessante porque, assim, durante um bom tempo eu fiquei debatendo comigo mesmo qual seria a melhor estratégia para escrever essa biografia. Essa biografia eu vou até falar aqui para você de antemão, ela está programada para sair no primeiro semestre do próximo ano. É, em, em, em um mês, no próximo mês, mais ou menos, a gente vai definir como a gente vai comunicar isso ao mercado, mas já tem editora, já tem editor. Vai sair por onde? Isso eu não posso dizer ainda, mas em breve vai ser anunciado. Mas o editor vai ser o Pascoal Souto. É, e então, assim, eu fiquei muito sem saber muito como escrever essa biografia no aspecto cronológico, se cronológico ou não. Mas uma coisa que eu achei interessante. Bom, enfim, Brian Boyd, uma vez, me falou o seguinte: que a melhor alternativa seria fazer de uma forma cronológica, e é a forma que ele usou para o Vladimir Nabokov, os dois volumes que ele tem, né? O The American Years e The Russian Years. No final das contas, vai ser cronológico, mas eu vou fazer algumas alterações nesse contexto. Mas é uma cronologia que não começa com o nascimento do Machado e não termina com a morte. Porque é interessante, Machado, quando morre, ele permanece no ostracismo durante umas 2 décadas, pelo menos, 3 décadas. Aí ele ressurge na década de 30 com aquele trabalho da Lúcia Miguel Pereira. A partir daí, praticamente em todas as décadas você tem uma biografia do Machado. E eu acho, Rodrigo, interessante que a gente não tenha uma biografia do Machado desde a biografia do Pisa. O Machado é um cara que a recepção da obra dele daria para fazer uma biografia pós-morte, né? Digamos assim. Sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. A minha biografia vai até os dias de hoje. Aí você pega, morre em 1908. Em 1909, tem um evento na França espetacular em que Machado como é que se diz, é reverenciado por Anatole France. Aí você vem, década de 10 e de 20, é uma coisa interessante, né? Machado pouco tem a ver com isso, pelo menos ele como pessoa, mas eu já vi pessoas discutindo isso. Você tem o Lima Barreto injuriado porque ele é associado a Machado de Assis, né? Dito como o sucessor de Machado de Assis, e ele detestava isso. Nós sabemos que o ódio e o amor estão sempre muito próximos, né? Então, assim, eu vejo muita relação de Lima Barreto com Machado também. Bom, e vem Estado Novo, né? Monteiro Lobato, Estado Novo, papapá. 58, a obra dele entra em domínio público. Uma coisa também que eu já escutei muita reclamação é o seguinte: a editora que fica com os direitos da obra de Machado, depois da morte dele, é Garnier e tal, depois é comprado, né, pela W.M. Jackson, né? Ela não tinha edições assim de qualidade, pelo menos assim, como se espera, né, de um autor como Machado. Então, em 58, essa obra entra em domínio público, por decreto, que até então não tinha passado 70 anos da morte de Machado. E a partir daí você vê essa profusão de edições. A primeira edição americana é de 50, da década de 50, início da década de 50. Machado, de tempos em tempos, é reconhecido, né? Nos Estados Unidos, na Europa, tal. É talvez o nosso autor mais próximo do que a gente poderia chamar de um clássico, né, puro. E muita coisa, ô Rodrigo, ainda precisa ser descoberta a respeito de Machado. Mas é curioso porque lá fora ele é reconhecido em ondas, mas são ondas que parece que passam, né?
Ele vem o Passa. reconhecimento, tem um boom de reconhecimento, depois esquecem do Machado. Aí 20 anos depois reconhecem de novo, como se fosse algo inédito, parece. É. Esse é o problema, né? Quer dizer, quando me propus a fazer, por que que eu me propus a fazer essa biografia agora? Porque eu pretendo trabalhar com Machado nos próximos anos. Assim, até enquanto Deus me permitir ficar por aqui, eu vou trabalhar com clássico. Eu trabalho com clássico já há muitos anos. Não só com Machado, com Lima, com a Luiz Azevedo, José de Alencar, os cancelados também, né? Porque, assim, alguns autores clássicos brasileiros insistentemente vão sendo cancelados, né, ao passar do tempo, né? Atualmente talvez os mais cancelados sejam Monteiro Lobato, José de Alencar, Raquel de Queiroz um pouquinho, mas assim, eu trabalho com clássico. Então, a gente está agora, eu estou trabalhando agora em duas coleções, uma coleção inclusive é resgatar obras que há muitos anos a gente não vê nas prateleiras das livrarias. Eu vou querer falar um pouco mais sobre o seu trabalho com a Oblique daqui a pouco, mas antes eu queria pegar um ponto que você deixou lá no começo dessa fase do nosso papo. Que você falou Sim. do estar no Twitter para ver quais são as perguntas que o pessoal do século XXI tem para fazer sobre o Machado. E quais são as perguntas que pipocam sobre ele, para além do traiu ou não, que já virou praticamente um meme. Cara, muitas, né? Bom, essa digamos, a pergunta, né? Eu me debruço sobre esse tema porque, assim, eu gostaria de entender por que que esse tema é tão importante a ponto das pessoas sempre voltarem a esse tema, e não é só de agora. Essa é uma pergunta, na verdade, que não é só do século XXI. Eu acho que desde do livro da Ellen Caldwell, essa pergunta se estabeleceu. E é engraçado porque o Sequin tem até, professor Antônio Carlos Sequin, da academia, ele tem um texto muito interessante que ele comenta, né, que até a década de 60 ninguém tinha dúvida que a Capitu tinha traído. Ninguém. E, de repente, a Ellen Calder, com essa visão que ela trouxe, que eu acho importante, e faz todo sentido, aí começa, finalmente enxergaram, talvez, o que Machado realmente quis fazer. E pouca gente fala, mas também eu acho um livro muito bom, também que deveria ser relido, é o Enigma de Capitu, de Eugênio Gomes, que é lançado, acho que em 1967. Eugênio Gomes, que fez 50 anos de morto, né, ano passado, e praticamente ninguém lembrou. Foi um grande estudioso de Machado. Sim, assim, é interessante, né, porque assim, eu comecei a falar, né, o próprio Machado sofreu um ostracismo numa determinada época. Aqui no Brasil, eu acho que a gente tem esse problema. A gente tem escritores que são muito badalados numa determinada época, passam-se uma década, 2 décadas e ninguém mais lembra deles. Isso, no caso, está muito associado ao trabalho editorial que é feito no Brasil, que talvez não tenha esse trabalho de médio e longo prazo, que é isso que eu estou me propondo. Quando eu estou me propondo a escrever uma biografia do Machado, isso você pode ter certeza, você pode anotar para me cobrar daqui a 30 anos. Espero que a gente esteja aqui. Eu vou trabalhar nisso, porque assim, eu me preparei, eu procurei me preparar. Assim, na verdade, eu não me preparei conscientemente. Eu procurei briguei comigo mesmo para fazer isso, porque não era uma coisa que eu queria fazer durante. Quando em 2009 veio esse convite, né? Na verdade, foi um convite, foi um desafio. Pô, você escreva uma biografia do Machado. Pô, aí é duro, né? Porque convite se recusa, mas desafio aí é difícil falar não, né? Que desafio mexe no íntimo, mexe Mexe, ali mexe, no mexe, orgulho. mexe, mexe. E na época, o Rodrigo, assim, eu não tinha a menor condição. Assim, eu já estava. Eu fazia dupla jornada, né? Eu trabalhava na empresa, eu trabalhei muitos anos com gestão de informação e queria até fazer um comentário sobre isso depois, porque que hoje eu me sinto preparado para fazer esse trabalho, por causa dessa experiência que eu tenho. Mas não tinha condição. Assim, eu sabia, eu não tinha noção, talvez, do quanto, mas eu sabia a responsabilidade. Hoje, eu tenho, assim, olhando 2021 e a minha decisão, eu penso assim, caramba, é pior do que tu imaginava. Tu achava que dava? Vai dar, mas assim, é muito mais do que você achava. Porque
são várias visões que você tem. Sabe o que eu chego à conclusão? De cada um tem o seu Machado. Machado, eu me lembro um pouco de Borges, né? Quando Borges fala, né? Eu acho que em um livro que ele comenta, né? Que cada país escolhe um autor como símbolo e geralmente é um autor que menos se parece com o país, né? Aí ele fala de Shakespeare, fala de Cervantes, não fala de Machado, porque até porque ele dizia que não lia, não leu Machado, Você o que acredita eu nisso acho uma aí? mentira enorme. Ah, tá, obrigado. Eu acho uma Acho mentira enorme. enorme com um grande fundo do racismo que o Borges tinha. Possivelmente, possivelmente. Apesar de que Euclides da Cunha não era exatamente, né, um caucasiano, e o Borges dizia, né, que tinha lido Euclides, e Vargas Llosa, né, leu Euclides, tanto que até, né, escreveu um romance, né, com base em Sertões. Esse é o grande, essa é a grande pergunta, talvez, o Rodrigo, da nossa geração, é a questão do Machado, da etnia. Isso é um problema para mim, porque assim, eu vejo o seguinte, para mim como biógrafo, né? Não para mim como leitor de Machado, porque para mim isso, apesar de que isso, obviamente, isso influencia, né, a obra do Machado de várias formas. Me interessa em Machado como que um menino do Morro do Livramento, o itinerário, né, até se tornar talvez o maior intelectual da sua geração e talvez certamente um dos maiores intelectuais brasileiros, e o maior escritor brasileiro. Isso, claro que vai ter gente que acha que é Guimarães Rosa, vai ter gente que acha, sei lá, que é um outro autor qualquer. Eu, particularmente, acho que é Machado. E como ele teve que passar uma boa parte, talvez a maior parte da vida dele, num regime escravocrata do jeito que era no Brasil, né? E convivendo com escravocratas também, né? Quer dizer, é, é, é complicado, quer dizer, mas ele conseguiu. Ele tinha. Eu acho que ele se preparou, ele veio se preparando para ocupar esse espaço. Eu acho que uma das coisas que estão cada vez mais fortes, né, na história que eu estou contando lá é como ele era um cara, ele sabia, ele soube planejar a carreira dele. A Nelly Tapion tem uma frase muito interessante, né? Que é o seguinte: se o Brasil é possível porque Machado existiu, ou algo parecido. Mas a ideia é essa. E eu vejo o Brasil justamente dessa forma, porque assim, o Brasil. Qual é o maior problema que nós temos no Brasil? Ainda é a falta de planejamento. Tudo que é estabelecido no país é cíclico. Parece que a gente está sempre começando de novo. Isso eu estou falando desde o momento que eu nasci, que eu comecei a entender o país. Mas se você olhar a história, você vai ver que isso até antes era assim também, e vem sendo assim ao longo do tempo. O Machado, ele soube planejar início, meio e fim. Se você olhar a obra dele, você vê isso claramente. Ele estuda como crítico. Ele começa a carreira dele como poeta, claro. Muita gente não gosta da poesia dele, enfim. E é interessante, até nisso o Machado soube ser irônico, porque ao mesmo tempo que as pessoas não reconhecem que ele foi um bom poeta, ele escreveu Carolina, que é considerado talvez um dos maiores sonetos em português. Que, assim, a beleza da coisa, eu não sou um estudioso de poesia, enfim, mas assim, você vê nitidamente, é impossível você não ler Carolina e não se sentir tocado. E vai se sentir mais tocado quando você souber um pouco da história que vem após a morte da Carolina. Que ele morreu também em 1904. 1908, de 4 a 8, ele habitou o mundo dos vivos. Perambulou por aqui só. Ficou por aqui. Mas se você vê, ele insistentemente ele falava de morte, estou morto, não sei o quê, sabe? E para ele, realmente era isso. Então, assim, é muita coisa que um biógrafo de Machado de Assis ele precisa absorver. Então, assim, qual é a minha estratégia? Eu estou escrevendo a primeira versão, né, a primeira edição dessa biografia.
mas eu pretendo trabalhar com essa biografia durante os próximos anos. Por isso, inclusive, que tem esse projeto digital, que é uma forma de, assim, você manter esse trabalho vivo e na minha cabeça, porque muita coisa vai aparecendo nova. Não sei se você sabe, mas assim, as correspondências completas do Machado, né? Trabalho espetacular, né, do Sérgio Paulo Rouanet, com a Irene Moutinho, com a Silvia Eleutério. Quando eles lançaram a correspondência completa, uma semana, 2 semanas depois, apareceram as cartas do José Veríssimo. Você tá entrando numa fase agora que está começando a rezar para não aparecer nada de novo durante um ano, né? Ao contrário, não, não, ao contrário. Sabe o que eu fiz? Eu fiz o seguinte: eu reuni um time de profissionais espetaculares que estão, inclusive, e muito generosos, que estão me ajudando nesse trabalho. Vários pesquisadores, eles são pesquisadores. Eu não sou, por isso que eu falo que eu não sou pesquisador. A gente até está descobrindo algumas coisas interessantes, tá? Sobre Machado. A primeira, talvez as duas primeiras, né? Foi o artigo que eu escrevi ano passado, né? Sobre o bruxo do Cosme Velho, né? A origem do apelido, que a gente ficava sempre associando a Drummond, enfim, mas o próprio Drummond tinha confessado que não tinha sido ele, até porque não existe, né, a expressão bruxo do Cosme Velho dentro do poema do Drummond. Mas aí talvez por associação, né? E da Na onde vem a verdade foi a expressão? imprensa. Oi? A imprensa? A imprensa ajudou a divulgar, né? Ajudou a divulgar depois do poema. Mas a expressão, na verdade, foi de Moisés Velhinho, em 1944. Cara, eu cacei esse livro. Primeiro, esse é um trabalho que é complicado, né? Um trabalho de biógrafo, né? Por isso que eu nem digo que eu sou pesquisador, porque, assim, cara, é tanto trabalho do pesquisador, porque, assim, eu tento fazer o que me é possível. Mas esse pessoal que eu estou te dizendo, eles me ajudam muito, assim, tirando dúvidas. Alguns deles, inclusive, participam lá no Twitter. O Twitter está servindo para isso, inclusive, né? Para ser é a história sendo contada enquanto eu estou vivendo ela. Eu estou fazendo um pouco uma lembrança do John Lennon, né, que falava, né, que a vida é aquilo que acontece enquanto você está preocupado com outras coisas, enfim. Volta e meia, você vê, não sei se você viu lá no Twitter, é uma questão que surge e alguém ajuda a responder. E aí a gente vai trocando informações e algumas coisas eu estou descobrindo até por causa da participação de outros profissionais, outros pesquisadores. Uma outra descoberta foi a famosa DPMJ, né? Que seria a primeira musa do Machado, do primeiro poema do Machado, que era um enigma que estava por aí há 50 anos. Porque, assim, tem muita gente que ainda considera, ou pelo menos sem saber, né, acaba considerando o primeiro poema do Machado, Ela, de 55, de 1855. Mas o Galante de Souza descobriu em 1972, um poema anterior, que é dedicado a uma senhora DPJA. DPJA. Quem era essa DPJA? Como é que se descobriu essa DPJA? Tem um genealogista, o Ricardo Oliveira, que é um amigo nosso, está lá no Twitter também, trocando informação com a gente, e tinha uma pesquisa a respeito disso já há algum tempo. Aí ficou parada durante um determinado período. Nas discussões que nós tínhamos ali no Twitter, eu com outras pessoas, né, acabou ajudando ele a decifrar esse enigma. E aí ele publicou esse artigo tem pouco tempo na Machado de Assis Online, em linha. Machado de Assis em linha, na revista, né? E essas coisas surgem de, assim, porque é o seguinte, eu trabalho com muitas ferramentas de tecnologia, está tudo em banco de dados. Quando você começa a fazer as associações, você começa a descobrir coisas, ou pelo menos desconfiar de coisas, que a partir daí você começa um trabalho de pesquisa mais apurado. O problema é que nós não temos tanto tempo para isso. Cláudio, antes de você falar um pouco mais sobre o uso da tecnologia no seu trabalho, eu quero ainda focar num ponto da biografia em si. Você falou sobre os achados, falou sobre aí os dois principais achados até aqui. E as lacunas? Quais são as sombras nessa história que ainda te incomodam? Várias, várias. Digamos assim, que talvez não sejam tão importantes, né? Mas a partir do momento que elas caem no colo do biógrafo, né? Elas viram problemões, né?
Mas, enfim, algumas questões mais pessoais, né, do Machado, porque parece que ele fez de tudo para dificultar a vida dos biógrafos, não é? Ele procurou, e eu acho que ele teve grande sucesso em esconder muitas partes da vida dele, principalmente a infância, a juventude, né? E aí que está a maior lacuna, né? Mesmo depois do trabalho do Jean-Michel Massat, né? Em A Juventude de Machado de Assis, tem muitas lacunas. Machado de Assis foi ou não foi sacristão, foi baleiro, não é? Por que, qual era a relação dele com a madrasta? E por aí vai. Assim, é uma vida tão ou mais é, absoluta do que a própria vida do escritor, porque o escritor já dá trabalho. De 54 até 1908, Machado praticamente foi ininterruptamente produtivo. Eu e assim, ainda tem a questão das crônicas, né? As crônicas são mais a cada leitura você vai enriquecendo cada vez mais o conhecimento sobre esse personagem. Você comentou algo no início, né? O que me levou a Machado? Eu tenho algumas desconfianças, mas é claro que existe alguma coisa, né? Por que Machado? Não foi só pelo escritor, foi pelo personagem, né? Agora, o que esse personagem também me incomodou? O Sartre escreve uma biografia do Flaubert, né? E ele diz assim que ele escreveu uma biografia sobre um escritor que ele detestava. Eu não posso dizer que eu detesto Machado, mas eu posso te dizer que me incomoda. Tem muita coisa que me incomoda no Machado. Algumas coisas eu tô vendo que o meu conhecimento era menor, entendeu? Tem muita coisa que você começa a descobrir nessa trajetória, nessa jornada, que você vê que o Machado, não, peraí, não era isso. Existe um Machado que a imprensa foi criando, que os amigos foram criando, né? E tem aquele cara que talvez seja muito eloquente na própria obra. Quanto mais você começa a olhar a obra sobre um determinado aspecto, a primeira coisa, essa história do Dom Casmurro é uma coisa muito clara, porque assim você vê que uma vez eu comentei numa rede social também, o Dom Casmurro é um dos livros mais divertidos que eu li, mais engraçados. E eu acho engraçado que as pessoas achem o Dom Casmurro um livro soturno, talvez até se confundindo com o título, né, do livro. Mas o Machado era humorista. Então, assim, você começa a ter que observar o que ele escreve, claro, no drama, mas também, de alguma forma, na ironia. Apesar de que as pessoas até falam, não, o Machado é irônico, mas é um irônico, ele é cômico, ele tem um humorismo. Aí eu vou fazer um adendo que eu acho que também cai num problema muito sério que a gente tem hoje, de que as pessoas não conseguem nem mais, muitas vezes, entender a ironia. E entender a ironia com uma camada de humor ainda parece um requinte que a gente tem perdido. Pedir demais, né? Como falo. Eu tenho visto esse teu trabalho, né? Sobre a questão do leitor. Eu ainda não fiz o meu comentário lá, mas assim, eu achei muito interessante, muito pertinente essa questão que você levantou, porque eu tenho a mesma opinião. Eu acho assim que as coisas hoje estão tentando puxar a gente muito para o literal. E aí você começa a observar como essa literariedade estão querendo ser muito literal com ficção, com literatura sob um determinado aspecto, mas a vida como um todo, né? Quer dizer, numa sociedade como a que temos atualmente, você falar de ironia é uma coisa que, sabe, corre o risco de você fazer a ironia e ninguém te entender e você que vai passar como bobo, né? Quer dizer, como o cara que não está entendendo, né, o que está acontecendo ali. O Machado tem isso. O Machado ele é o cara das meias palavras. Ele está dizendo uma coisa, mas quer significar outra. Não é o único, né? Mas fica muito claro isso na obra dele.
Mas, ao mesmo tempo, Rodrigo, eu não acho ele muito difícil de ser compreendido. O quê? Por causa da minha geração, a nossa geração, tinha uma leitura um pouco mais aprofundada? Não sei. Eu sou um otimista. Eu acho assim que a gente não pode estar pior hoje do que estava há 20, 30 anos. Agora, eu sou um cara que eu acho o seguinte: a gente tem que dar mais valor à leitura, sempre. Eu acho que é uma tecnologia. O livro é uma tecnologia que não vai ficar obsoleta nunca. Mesmo que eu seja um cara de tecnologia, eu escrevo hoje sobre Machado porque eu sou leitor desde o, sei lá, eu não me lembro nem quando eu comecei a ser leitor, de tão cedo que foi. Estimulado pelos pais, claro, né, tal, e pela escola. E sempre li clássicos brasileiros desde muito cedo. Não entendia, claro, tanto quanto entendo hoje, mas eu acho que isso é um crescendo, né? Você vai adquirindo com a vida. Bom, a sua resposta abre dois caminhos possíveis, que são os dois caminhos que me faltam te perguntar. Então, eu vou pegar a Sendeiros que tecnologia. bifurcam. É. Os Então, sendeiros que bifurcam. vou pegar a tecnologia primeiro. Eu imagino a quantidade assombrosa de informações com as quais você está trabalhando, tanto informações históricas, de outras biografias do Machado, de estudos do Machado, quanto essas que vão aparecendo no dia a dia, até no Twitter. E em algum outro momento, a gente conversando, já comentou que, inclusive, a inteligência artificial tem te ajudado em alguns pontos. Como que tem sido esse trabalho com a tecnologia para te ajudar a escrever essa biografia? Aí você entrou num outro tema que é muito caro a mim, né? Quer dizer, inclusive eu tenho levantado um pouco essa questão. Digo, não necessariamente sobre essa biografia especificamente, apesar de que já começa pela foto que eu botei lá no perfil, que é uma foto que foi gerada por inteligência artificial, né? Que é o Machado sorrindo. Não tem uma foto do Machado sorrindo. E é engraçado que quando eu coloquei essa foto, a primeira pessoa que questionou foi e que inclusive escreveu, né? Escreveu um artigo no blog dele foi o Afonso Borges, né? Ele falou, isso é, pô, Machado sorrindo, me conta essa história. Aí eu expliquei para ele, ele fez um artigo e tal. Eu, particularmente, eu acho o seguinte: a inteligência artificial pode ajudar muito a gente em vários aspectos. Em vários aspectos. E já está impactando, inclusive, o mercado editorial. Talvez a gente nem esteja muito ciente disso. Eu comecei a olhar isso em 1988. Eu participei de um projeto de inteligência artificial na UFRJ em 1988, usando Prolog, que era uma linguagem da época, e Lisp. São coisas assim, é o Jurássico dessa história de hoje. O que a gente não imaginava o que seria hoje, o que é hoje essas IAs generativas, né? Elas, obviamente, elas não dão a resposta que as pessoas querem, primeiro porque o ser humano é muito imediatista, né, e acha que já tem que começar a resolver. Não. O estágio atual dessas ferramentas é o seguinte: elas estão aprendendo. Machine learning, né? Quer dizer, quanto mais nós popularmos informações sobre um determinado tema, ela vai aprender e vai passar a te responder cada vez mais acuradamente. Eu fiz uma pergunta para um especialista há pouco tempo sobre Machado, porque eu acho o seguinte: eu acho que nós precisamos ter um repositório digital sobre Machado que responda às várias perguntas que nós ainda temos abertas. Uma resposta básica que nós não conseguimos ter hoje ainda é o seguinte: quantos contos Machado escreveu? Você vai ver 10 respostas diferentes de vários especialistas. Cara, como é que se resolve isso? Aí vem aquela minha experiência que eu te falei de gestão de informação. Nós precisamos ter um local central onde os vários estudiosos, pesquisadores, sabe, incluam informação e usufruam dessa informação. Já era para ter isso em algum momento, no passado. Não era para hoje nós ainda termos esse tipo de dúvida. Fora outros aspectos que nós todos, né, não só eu como biógrafo, mas pesquisadores, professores, poderiam usufruir a partir do momento que você tem essas informações sobre Machado. Mas aí, como eu estava falando, eu perguntei a esse especialista de inteligência artificial como que a gente poderia, por exemplo, ter
esse chat GPT machadiano, né, funcionando a nosso favor. Cara, e é simples, não é complicado. Você já tem muito material do Machado digitalizado. Precisaria ter um repositório único, onde você incluiria toda a obra de Machado, pesquisas, etc, etc. E o diálogo, esse que eu acho que é a grande evolução de, sei lá, quase 30 anos atrás para hoje. Você conversa em linguagem natural com a máquina. É uma máquina meio mitônoma, né? Porque ela inventa um monte de coisa como se fosse, né? Não sente nem vergonha, né? Gerador de balela, né? Gerador de lero-lero. Mas assim, por que essas informações não são, como eu posso te dizer, consolidadas? Eu garanto que o meu chat GPT ele responde muito mais certo sobre Machado do que, sei lá, de alguém que não fique, sabe, toda hora incomodando ele. E eu faço isso de propósito, porque assim eu quero explorar, eu quero ver até onde vai. Agora, eu acho que essas ferramentas, só em abril, Rodrigo, foram mais de 1.000 programas, apps, de, vários, de várias formas, tipo de áudio, de vídeo, de apresentação, writing, tradução. Elas, de alguma forma, sabendo usar como assistente, eu acho que elas já podem usufruir, já podem dar uma vantagem. Na biografia, especificamente, não tem nada relacionado a texto com elas, mas tem em relação às imagens. Um dos meus primeiros parceiros lá no projeto do Twitter foi a MyHeritage. MyHeritage, para mim, para a gente aqui, né, tem dois ganhos, né, a gente ser parceiros deles. É a questão da genealogia. Inclusive, a nossa biografia está fazendo um levantamento muito extenso sobre a genealogia de Machado. A gente já descobriu primos, sabe, assim, familiares que não saíram em nenhuma outra biografia. A que eu considero a mais completa e que tem me ajudado muito é a de Raimundo Magalhães Júnior. São os 4 volumes, né, da biografia dele. Raimundo passou mais de 60 anos estudando Machado. Aliás, qual vai ser o tamanho da sua? Já tem uma ideia? São 3 volumes. O primeiro volume, 40 capítulos. E a minha intenção é fazer 40, 40, 40. Fazendo um cálculo por alto, mais 1.500 páginas, mais ou menos. Talvez até mais. Porque eu quero botar índice, eu quero fazer um trabalho que a parte digital vai se comunicar fortemente com o papel. Mas no próprio papel, eu já quero botar alguns recursos que eu acho que são úteis, né, para quem se interessar. Uma coisa que me dificulta muito na biografia do Raimundo, por exemplo, é quando eu quero achar um determinado evento na vida do Machado. Eu tenho uma cronologia que eu vou depois colocar à disposição dos leitores online. Uma cronologia completa, mais completa do que a do Galante de Souza, do que a do Biratã Machado, Godinho da Fonseca. Consolidei tudo, inclusive com informações que não tem lá porque foram descobertas depois deles. Então, eu estou numa posição um pouco mais privilegiada, né? Porque hoje eu tenho a hemeroteca digital. Inclusive, no artigo que eu escrevi há 2 semanas, eu falei, poxa, hoje eu tenho bancos de dados genealógicos, eu tenho hemeroteca digital, eu trabalho, eu sou da geração que precisava ir à Biblioteca Nacional pesquisar em microfilme. Hoje eu faço muita coisa de casa, ou do escritório, ou da onde eu estiver, no celular, onde eu estiver. Então, assim, isso, de alguma forma, tem um impacto. Essa é a característica da minha biografia, que é um pouco diferente das outras. A última, como eu falei, foi a do Pisa. O Daniel não chegou a pegar essa tecnologia que nós temos hoje. Eu acho que na época dele só tinha o Orkut, né? Foi em 2005 que ele lançou. Eu acho que o máximo que se tinha na época foi o Orkut de rede social. Não me lembro se. Eu acho que o Twitter também, né? Talvez. Não me lembro agora. O Gmail é de 2004. Então, assim, não aconteceu muita coisa em termos de Machado. Quer dizer, não teve outra biografia do Machado, mas aconteceu muita coisa, muito evento, descobertas. Eu relacionei 20 lá no artigo que eu escrevi há 2 semanas. E outras que estão me aparecendo, porque agora
que bom, né, que eu estou no Twitter, porque as pessoas agora estão me trazendo as novidades, né? Eu acho que o Machado de Assis Online já virou um pouco uma central, né, de discussão sobre Machado. Eu vou te pedir já vou falar aqui para o pessoal que está nos ouvindo ficar ciente. Eu vou te pedir para depois você mandar os links desses artigos que você já escreveu com Tá, descobertas, tal, que aí eu deixo no rodapé do podcast, legal. que aí quem está nos ouvindo depois, terminando o papo, só acessar lá que os textos estarão disponíveis. E isso aí, essa preocupação com as informações, com as contextualizações, me leva para outra ponta dos caminhos que se bifurcam da Sim. resposta anterior, para o seu trabalho com a Oblique, a sua editora. Inclusive, hoje, antes da gente gravar, a minha esposa, que é professora de português, veio falar de como ela tinha adorado a edição do Quincas Borba, anotado, que está aqui em casa. Você quer falar um pouco sobre esse trabalho com os clássicos, que passa por Machado, mas extrapola o Machado, essas edições com um aparato crítico, e não só crítico, de informações impressionantes? Pois é, ela não é uma edição crítica, né? Ela não é, eu nunca pretendi que fosse. Não Quando, é uma edição crítica, mas nas notas de rodapé você percebe muitos elementos que vão te levar à compreensão ali do período. Não necessariamente sim, você vai abrir a contradição da obra, mas vai entender o que que ela ilumina, quais exato, discussões se pode levantar a partir daquilo. exatamente, porque assim, quando eu comecei, não era uma coleção, na verdade era um único livro. E é engraçado porque assim, o propósito era totalmente diferente do que acabou virando a coleção, porque na verdade, em 2015 eu fiz um projeto aqui nos 450 anos do Rio, fiz um projeto com a Prefeitura do Rio, que era o chamado Rio Cidade Livre, que era um mapa digital em que eu peguei o cortiço e, a partir de cenas do cortiço, nós separávamos. Olha, o- todos os cenários do cortiço, né? Praia da Saudade, Botafogo, e procurava dividir o cortiço nesse mapa, tipo, botava as cenas em cada localização. Então, criou-se um mapa digital em que você podia acessar esse mapa digital e as localidades iam indicar cenas do cortiço. Esse é um projeto que foi feito em 2015, saiu do ar um ano depois, né? Até por falta, né, de verba e tal. Aí, em 2020, eu resolvi fazer o cortiço novamente. Só que agora nessa configuração, né, da coleção Clássicos Anotados. Na época não se chamava ainda Clássicos Anotados. E aí, qual foi a minha surpresa? Bom, resolvemos, né? Aqui discutimos e resolvemos fazer a coleção com 1.000 notas, cadernos de fotos. Eu já tinha um trabalho anterior, que era uma coluna que eu tinha no Globo, que era a coluna Hiperliteratura. Não sei se você chegou a ver isso numa época. Que era assim, era para assinante, basicamente, e era assim, tipo, era uma coluna que geralmente eu tratava sobre um autor. E é engraçado que era uma coluna que eu sempre trabalhei com clássicos brasileiros, mas a estreia da coluna foi com o Kazuo Ishiguro, que assim, o Kazu ganhou o Nobel, aí me ligaram e falaram: você faz uma coluna sobre o Kazu? Eu falei, faço. Beleza, foi a estreia. Aí eram muitas informações, o pessoal lá da web, né, do Globo, né, desenvolveu o modelo do infográfico e muita curiosidade. Aí você pode dizer assim, pô, mas de onde tu tirou isso? João Condé é a resposta. O arquivista implacável. Que eu adoro, cara, eu leio até hoje. Quantos anos já tem essas colunas do Condé? 40, 50 anos? Mas continuam muito divertidas, muito interessantes, principalmente para a nossa geração. E aí você pode incluir até a questão um pouco negativa, que é a superficialidade. São informações rápidas, né, que você consome muito rapidamente. Tanto que isso é muito engraçado. Antes da coluna Hiperliteratura, antes dos clássicos anotados, e você vai ver que nos clássicos anotados eu tenho informações jornalísticas, literárias, históricas. É um caldeirão mesmo, qual é o objetivo? É chamar a atenção do leitor e estimular o leitor a ler o clássico a partir de várias portas. Tem, inclusive, a cartografia literária, que é essa parte que mais se aproxima, né, desse projeto de 2015. Aliás, esse é um ponto interessante, porque você comentou, né, da superficialidade das colunas do Condé.
a eventual superficialidade, mas a literatura não é só aquele mergulho extremamente profundo que a academia Não, faz, não né? é. Há outras formas de você se relacionar com o texto literário. Exato, exato. E eu uso muito o exemplo dos grandes escritores. Ontem assim, eu achei espetacular a descoberta que eu fiz, são as entrevistas do Joaquim Solés Serrano para a Rede TV lá da Espanha, né? Que ele entrevistou Cortázar, entrevistou Borges, entrevistou Eu tô com a aba vários. aberta, eu tô com a aba aberta aqui no meu navegador já, inclusive. Você vai ficar um ano aí dentro. É, Porque assim, sábado antes de passar raiva com São Paulo, eu vou tomar um vinho assim já do Borges, é, provavelmente. aqui eu também estou passando um monte de raiva aqui com o Fluminense também, porra, que tá dando. É assim, eu desligo a televisão do jogo e vou assistir os grandes, os mestres. Porque assim, eles falam nessas entrevistas, eu comecei lendo Júlio Verne, eu comecei, sabe, é assim, às vezes a gente quer problematizar a coisa. O Condé, ele deve ter angariado muitos leitores, não só para os autores da época, mas também para os antigos, porque ele traz o humano, que é um pouco o que eu estou fazendo na biografia do Machado. Eu estou tentando. Machado virou um símbolo, virou uma coisa muito maior, né? Quer dizer, eu estou tentando mostrar um pouco o ser humano, que tinha todos os problemas como a gente tem, assim, dívida, tem protesto de dívida do Machado, cara cobrando, ele é, como é que se diz, ele é condenado à revelia, não tinha dinheiro para pagar, adquiriu uma, sei lá, como é que se diz, agiota da época, tal, emprestou um dinheiro da, ele não teve dinheiro para pagar. Então, assim, problemas pessoais, assim, do dia a dia, não conseguia pagar os boletos da época. Então, ele sempre teve uma vida muito, sim, com o tempo ele foi melhorando, né, digamos assim, economicamente, mas ele sempre pagou aluguel, entendeu? Ele não tinha os contratos milionários, né, que hoje alguns escritores têm. Nem ele, nem a Luísa Azevedo, né? Então, se você vê esses autores da época reclamando muito disso. Então, assim, essas visões eu trago um pouco para a coleção Clássicos e Hiperliteratura. Clássicos anotados, e agora tem uma nova coleção Clássicos e Hiperliteratura, né? Essa nova coleção, aí eu tento trazer obras que não tenham feito parte do cânone, né? Obras que eu considero importantes, mas que poucas edições foram feitas dessas obras, talvez elas não tenham, sabe, merecido assim uma atenção como deveriam dos editores. Uma das primeiras que eu vou trazer é Encarnação, de José de Alencar, que posteriormente influenciou Carolina Nabuco, né, em A Sucessora, e depois Rebeca, né? E por aí vai, quer dizer assim, eu acho que esse é o intuito, né, de tentar trazer algo que estimule o leitor a se aprofundar. A superficialidade que eu comentei do João Condé é um pouco isso, porque assim, ele, pelo menos no meu caso, como eu sou um leitor interessado, eu nunca vi aquilo como uma superficialidade vã. Para mim era o seguinte, era um alerta, olha só, dá uma olhada nisso aqui. Esse é um pouco o objetivo, né, que a gente tem com a coleção Clássicos Anotados. Instigar, né? Instigar. E outra coisa também, um aspecto, não sei se vocês observaram, é que assim, eu só publico clássicos da literatura brasileira. Isso assim, é algo que a gente estabeleceu na Oblique. A Oblique é um projeto nosso familiar, né? Eu, minha esposa, meus filhos e amigos, né? Que eu já assim, que eu considero amigos, né? Todo parceiro, fornecedor é amigo, né? E agora a gente vai entrar na Amazon, né? A gente está negociando com a Amazon, porque até então a gente só vende na nossa loja. E começou por um grupo muito específico. Começou um livro, aí o próprio pessoal que comprou o livro começou a chamar de coleção. Aí eu falei assim: faz sentido. Vamos fazer uma coleção. Aí começou com Cortiço, veio Dom Casmurro, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Triste Fim de Policarpo Quaresma, só para você ter uma ideia, a gente incluiu nos extras, o caderno de anotações do Lima Barreto. Aí você lê o caderno de anotações, você vê, nossa, assim, um monte de personagem, ele trocou o nome, assim, o título era outro, totalmente diferente, aí ele vai mudando, 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 até chegar ao que foi a edição final. Dom Casmurro também, a nossa edição é a única, eu acho,
pelo menos atualmente no mercado, que tem o texto de 1896, né, que é um agregado, né, que é um artigo que o Machado faz uma coisa que ele nunca faz, dificilmente ele fazia, antecipar, né, a obra que ele estava ainda trabalhando. E aí você lê aquele texto, você vê um monte de diferença, inclusive uma diferença que acaba se perpetuando no próprio Dom Casmurro, né? Eu comecei a fazer as anotações, né? Aí a leitura da anotação é um pouco diferente da leitura do leitor comum, né? É um pouco aquilo que o próprio Nabokov fala, né, nas aulas de literatura, que você faz uma leitura acarinhando, né, o livro, né? Quer dizer, bem, né, fechada, né, em cada partezinha do livro. Um dia eu cheguei a ler aquela expressão, homeopatia de cantagalo. Eu falei assim, que isso? Da onde saiu esse cantagalo? Aí hoje eu tenho uma ferramenta que me permite fazer uma busca. Eu peguei aqui o texto, botei aqui sei lá, o PDF, não me lembro qual era o formato que eu estava trabalhando, catei, busca aí todas as ocorrências de cantagalo. Só tinha uma ocorrência. Eu já conhecia o texto de 1896. No texto de 1896, a cidade da onde a família do Bentinho vem não é Itaguaí, é Cantagalo. Aí você, porra, o que, que aconteceu aqui? Ele trocou a cidade e nesse ponto aqui ele esqueceu. Passou por ele, passou pelo revisor. Inclusive, a professora Lúcia Grande está fazendo um trabalho agora, não sei quando é que vai sair o livro dela, mas deve sair em breve, que ela fala do Machado de Assis como editor. Mas o Machado, ele era, de certa forma, um editor dos seus livros. Eu não sei como é que era exatamente o processo de trabalho do Garnier, mas, assim, o que o autor não pegasse, era muito difícil outra pessoa pegar. Ia. Só que eu acho curioso que até hoje você tem isso. O Cortiço também me lembra que o Cortiço tem uma parte que fala de uma cobra, que é a sucuri, na verdade é sucuruju, mas é a sucuri, né? Em que o Aloysio Azevedo fala sobre o chocalho da cobra. Só que a cobra não tem chocalho, essa cobra não tem chocalho, quem tem chocalho é a É cascavel. Cascavel. E aí o que, que eu fiz? O que eu vi? Eu tinha uma edição aqui da Martins, né, da década de 50, que os caras trocaram a cobra. Tipo assim, tiraram a cobra que o Luiz Azevedo botou, não, é Cascavel, meteram a Cascavel. Na minha edição, na nossa edição anotada, eu mantenho o texto do Aloysio Azevedo e puxo uma nota. Olha, aconteceu isso, tal. Então, assim, é um trabalho que, no caso, me diverte muito, porque é um trabalho um pouco de não só de leitor, mas de investigador, né, tal. Aí você tem que ir lá para a hemeroteca, você tem que buscar livro. Eu compro assim umas quatro edições, três, quatro edições daquele livro para poder ver como é que é a história dele. O Ateneu também me surpreendeu muito, também um monte de coisa interessante. Enfim, eu acho, Rodrigo, sinceramente, que a gente ainda tem muito a descobrir, cara, sobre os nossos clássicos. Eu estou fazendo um trabalho em cima do Machado, mas assim, eu tenho um outro trabalho que muito me interessa, que é a respeito dos autores esquecidos. Sabe? Você já deve ter visto aí. Até hoje eu estava vendo um tweet, eu não me lembro exatamente quem foi que escreveu, que estava comentando assim: o escritor tal fez muito sucesso, ou fez algum sucesso em 2010, e depois as editoras abandonaram ele. Nunca mais ele lançou livro. Aí depois ele vai citando alguns, né? Eu diria o seguinte: se você pegar da década de 20, da década de 10 para cá, um monte, um monte. Um monte de gente assim boa, pelo menos foi bom numa certa época, né? Claro que muitos livros são datados, né? Mas que eu acho que às vezes tem alguma coisa aí que merecia, né? Uma segunda chance, vamos dizer assim. Cláudio, então, para a gente fechar o nosso papo, gostaria que você me indicasse um livro. E aí, se você quiser indicar um livro de algum desses autores esquecidos pelo caminho, se não quiser também, você pode indicar qualquer outro, não tem problema. Mas fica uma sugestão aí. Um livro, cara, essa é uma pergunta difícil. Porque são tantos livros, cara. De um autor clássico, eu acho assim.
fundamental para Machado, especificamente, eu vou falar de Machado, é que as pessoas conheçam Casa Velha, sabe? Casa Velha. Eu acho que Casa Velha é engraçado como nós temos ainda um livro pouco conhecido de Machado de Assis. Machado de Assis, sendo Machado de Assis, você vê que tem muita pouca informação, digamos assim, né? Quando eu falo informação, eu falo o seguinte, eu falo trabalhos, projetos, pesquisas sobre o livro. Já é estranho, né, um livro desse ser resgatado só na década de 40, né, pela Lúcia Miguel Pereira. Lúcia Miguel Pereira fez um trabalho assim espetacular em relação a essas descobertas, né, que a gente tem hoje do Machado de Assis. A biografia dela é um pouco romanceada, até porque ela era uma romancista, né? Ela era uma romancista, mas assim, o trabalho fundamental que ela fez. Inclusive ajudou muito a exposição de 39, né? Que também foi um trabalho muito grande, muito espetacular, que tem me ajudado muito, né? Sim, muitos documentos eu tenho conseguido lá. Agora, de uma forma geral, cara, também eu tô lendo assim dois livros que estão sendo assim muito bons, cara, sobre biografias, sobre o fazer biográfico, que é o livro que saíram no mesmo dia, né? Incrível, né? Lira Neto e Rui Castro, os dois livros recentes deles, né? A Arte da Que Vida. é, rapaz, a Arte da Vida e a Vida por Escrito. Vida por Escrito. Por quê? Porque eles falam a vida como ela é, quer dizer, até parafraseando Nelson Rodrigues, cara, porque assim, a vida de biógrafo no Brasil é complicada. Era mais complicada até 2015, né? Tanto que, né, o meu editor foi o editor de Roberto Carlos em Detalhe. Não sei se você sabe, né? Mas, enfim, que eu acho que de alguma forma, obrigou a gente a repensar. Sim, Rodrigo, eu acho assim, nós brasileiros, a gente tem um problema que a gente precisa destravar. Assim, eu estou escrevendo uma biografia de Machado, como eu falei, né, desde 2005 nós não temos uma biografia do Machado. Era para ter dúzias nesse período. Era para ter, sabe, sobre vários aspectos. Machado jovem, Machado meia-idade, Machado velho. A biografia do Dom Casmurro, eu quero escrever inclusive eu quero escrever esse livro. Não sei quando que eu vou escrever. Muita coisa, obviamente, a gente vai encontrar na biografia. Dom Casmurro, eu vou tratar de Dom Casmurro no terceiro volume. O primeiro volume vai até 1877, com a morte de José de Alencar, né? Aí depois pretendo que o segundo volume vai até Quincas Borba e o terceiro volume de 1892 até hoje. Que até hoje a gente Machado não termina quando morre, né? Até hoje você tem descobertas, sim, únicas, né? Poemas, artigos e outras coisas mais, né? Então, assim, vou ficar nesses três livros aí: o Casa Velha, Vida por Escrito e a arte da biografia, né? Alguma coisa assim, do Lira Neto. Cláudio Soares, muito obrigado pelo papo. Bom, eu que agradeço aí o convite, espero não ter cansado muito vocês, porque assim, o escritor, ele tem, como todos já perceberam, né? Tem um trabalho muito solitário, né? Então, assim, toda vez que eu tenho uma oportunidade de falar sobre trabalho, meu amigo, eu tenho que me segurar, porque aí papo não vai faltar. Mas, assim, eu queria agradecer pelo convite, eu gosto muito, sou um assinante, né, tanto da newsletter, que está muito boa, né? Está sempre melhorando, né? A página 5 e do teu podcast também. Já são 150 e poucos, né? Esse 160. nosso episódio que vai ao ar na próxima semana vai ser, eu acho que o 164. Então, é um pouco o que eu falei para você, cara. Assim, é um trabalho que você faz, jornalístico, que é assim, de fundamental importância. E eu não falo isso para te agradar, não, cara. Eu falo assim, porque é muito difícil você trabalhar com esse tipo de coisa. Eu vejo aqui, quando eu me proponho a fazer uma coleção de clássicos, eu estou indo totalmente contra a direção do mercado.
e clássicos brasileiros. Estava comentando esses dias, quando 1984 entrou em domínio público, foram dezenas de edições de 1984. Macunaíma entrou em domínio público em 2015. Foram pouquíssimas edições. E por aí vai. O clássico brasileiro, eu espero que ele seja resgatado por outras editoras. A gente está vendo até um trabalho legal, né, que está acontecendo, está aparecendo, mas eu acho assim, qualquer um que trabalhe com literatura, com, sabe, jornalistas, editores, escritores, eu acho que tem que realmente receber uma salva de palmas, porque a coisa não é mole. Mas vale a É, pena, tem que ter. agradeço e sigamos. Sigamos, né? Por esse semestre é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e inimigos. Relembrando, agora são algumas semanas de folga. Volto lá por agosto. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até logo mais.